Dízimo e oferta, assim como tudo que a gente faz, é um compromisso com Deus, mas também uma disposição voluntária do coração, né. Segundo os Coríntios 9:7 diz que cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, né. Então, aqui nós vemos que a palavra dá uma ênfase à verdadeira adoração e à liberdade cristã nos nossos atos. Tudo que a gente for fazer deve ter a espontaneidade como essência, porque por trás a ideia de toda a Escritura é o que a graça de Deus faz. Veja, os 10 mandamentos não é opcional, os 10 mandamentos é uma obrigação para todo mundo. Mas o não crente não quer, o prazer do não crente é o pecado, é agir contrário, é ofender a Deus. E por isso a Bíblia é muito clara, direta, clara como água cristalina, transparente, verdadeira, quando põe a diferença entre crentes e não crentes. Ainda que nós sejamos pessoas sujeitas às mesmas paixões, a Bíblia vai dizer que o crente é vivo em Cristo, enquanto o não crente é morto. E morto e vivo tem uma diferença, eu acho, né? Ela vai dizer que o crente é filho de Deus e o não crente é filho do diabo. Ela vai dizer que o crente é santo, enquanto o não crente não é santo. Aí você diz, mas santo como assim? Porque se nós somos ainda pecadores. Veja, mas a Bíblia não. Toda vez que a Bíblia vai falar do crente como resultado da graça, ela nunca chama de pecador. Se você prestar atenção, isso é um estudo interessante na Escritura. Então, o não crente tem prazer em não obedecer à lei de Deus, mas o crente é crente por isso, porque a salvação me salvou de quê? Do prazer ou pela desobediência para o prazer pela obediência à lei de Deus. Da incapacidade de cumprir a lei para a capacidade de cumprir a lei, ainda que não como sem defeito, sem pecado, né? Mas até o cumprimento, mas é um cumprimento, até o cumprimento da lei pelo não crente não é cumprimento, porque a motivação, e esse é o ponto aqui do versículo, a motivação é pecaminosa. Então o texto está aqui é, tratando da espontaneidade que a graça produz, né? O propósito do coração aqui indica que a vontade deve preceder a ação, né? Então, se dermos alguma coisa apenas por dever ou para evitar julgamento social, estamos oferecendo um sacrifício morto. Por isso que a doação deve ser um movimento interno. Se o coração não vai junto, a mão está agindo em vão. Então, o texto fala não com tristeza, que é como se fosse você dá e se arrepende de ter dado, né? É aquele sentimento de perda, perda do que deu, que obscurece o benefício da caridade. O mesmo acontece, como eu já disse no início, em qualquer outra área. A Bíblia diz não por necessidade, que se refere a uma pressão legalista ou ao constrangimento. Então deve ser fruto do espírito livre, não de um jugo opressor. Agora, a gente vai muitas vezes para o outro extremo, né? Se é um livre, então eu sempre não quero dar. Então é estranho, né? Se é livre e você de fato é, foi alcançado pela graça, é o prazer dar, né? E a Bíblia diz que, o próprio Senhor Jesus diz isso, é melhor dar do que receber. Então quem tem para dar está numa condição melhor. Mas o ponto aqui é esse: a gente precisa fazer as coisas para Deus com essa espontaneidade, né? Deus ama o que dá com alegria. E aqui
Essa parte do amor também é uma questão interessante. Deus ama o que dá com alegria. Não significa que ganhamos a salvação por meio da alegria na oferta, né? Não é essa a ideia. É, é até contrária à graça. Então, aqui é que a alegria é a evidência da obra do Espírito Santo. Deus se agrada de ver a sua própria generosidade refletida no caráter do crente. Então, essa é a diferença, né? O valor do que é dado aqui termina, então, sendo algo secundário à disposição da alma. O mais importante vai ser a alma, a disposição da alma. Então, Deus não olha para a mão, mas para o coração que ele transformou, que ele limpou. Esse aqui também é um outro ponto bastante importante, né? Para que nós não achemos que então eu vou atrair o favor de Deus por valores, né, por números. Deus não se surpreende com essas coisas. Obviamente, ele é quem enriquece a todos. Então, ele não precisa de nada, né? Agora, o contrário de Deus não se surpreender com valor não é que eu sempre então não vou ter a disposição de dar, como eu disse. E aí ele vai usar uma viúva pobre que dá tudo que tem. E aí o texto vai mostrar o próprio Jesus avaliando, né, que ela deu mais do que aqueles que deram sobras de sua riqueza. Então, nada aqui a gente aprende nos é mais difícil do que exercer essa liberalidade, que cada um se ama excessivamente e essa paixão nos mantém retidos, de modo que somos lentos em ajudar os outros. Daí vem o valor da regra que Deus coloca para nós, né? Que a alegria deve temperar, deve conduzir, deve guiar a nossa doação. Nós devemos exercer a nossa generosidade para a glória de Deus, né? Então, a ética cristã aqui é uma ética de gratidão. Não damos para ser aceitos, mas damos com alegria porque já fomos aceitos.